Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana do Cozinhologia e hoje eu vim falar de um tema muito diferente, podcast. Você sabe o que é podcast? Ele é um conteúdo ou um programa que ele só tem áudio, ele não tem vídeo. Então, diferente do YouTube aqui, que a gente tem áudio e vídeo, ele usa só a fala das pessoas. Ele é quase que um programa de rádio, pode assim dizer, mas aí você escolhe o tema e quem você quer ouvir na hora que você quer ouvir. É a facilidade que a gente tem no YouTube, né, no lugar da televisão, só que voltado só para áudio. Eu uso muito podcast para duas coisas, entretenimento, então eu gosto de dar muita risada e tem alguns podcasts que eu ouço bastante que são bem divertidos, e outros que eles me ajudam a ter um pouco mais de repertório. Então, seja porque eles falam de assuntos específicos ou porque eles trazem muita discussão. Então isso me ajuda muito a ter repertório na minha vida. Então eu vou contar pra vocês agora os podcasts que eu mais escuto. Praticamente todos os podcasts que eu escuto são do Spotify. Eles lançaram uma atualização faz pouco tempo para ficar ainda mais fácil de você achar um podcast lá dentro da plataforma deles. Inclusive, quem não paga, quem não tem a versão premium, consegue escutar podcast. Então vale bastante a pena. Mas existem outras plataformas onde você também consegue escutar. Tem o podcast da própria Google, tem o Deezer, tem o SoundCloud. Tem o da Apple também, né? Não tem o celular da Apple, mas tem como que chama? Apple Music, não sabia como é. Tem na Apple Music também, ou seja, tem em vários lugares diferentes onde você pode assistir. Eu vou falar pra vocês os que eu mais escuto e vou falar aonde eu escuto. Mas lá no Spotify, eu gravei pra vocês a telinha mostrando como é fácil de achar. Então, se você vai lá na aba pesquisar, você já tem lá uma parte que chama podcast e você consegue filtrar vários. Eu acho que eu vou começar com o que eu realmente escuto sempre, assim, eu espero ansiosamente sexta-feira pra poder escutar, que é o Filhos da Grávida do Taubaté, que é um podcast que tem o Diva Depressão, né, o Edu e o Fih do Diva Depressão, e a Maíra Medeiros do Nunca Te Pedi Nada, com o Bertô, que é o marido dela. Então, assim, é um podcast completamente de entretenimento, eles falam de diversos temas diferentes, e eu acho muito divertido, assim, normalmente é 1 horinha, mais ou menos, de podcast, que sai todas as sextas-feiras, e é bem divertido. Às vezes eles levam alguns convidados também, mas esse, assim, se você estiver querendo dar aquela descontraída, não pensar em trabalho, dar uma relaxada, vale muito a pena. Esse é um negócio que eu gosto muito do podcast. Melhor do que o vídeo do YouTube, que você tem uma atenção visual, você consegue ouvir o podcast indo trabalhar, por exemplo, é o que eu faço. Eu coloco o podcast e vou caminhando pro trabalho. Ou eu pego, sei lá, trem, ônibus e tô ouvindo podcast. É quase como se fosse um rádio mesmo, é muito prático, eu adoro. Dentro dessa pegada um pouco mais de entretenimento, tem um outro podcast que eu escuto também, que é o Nerdcast. Ele fala, como o nome diz, de vários assuntos nerds, assim. Então ele fala muito de filmes, de séries. Então ele tem uma pegada bem mais de descontração também. Eu não assisto tanto assim, ele tem várias atualizações, eu não sei se eu acho que eles lançam semanalmente também. Então, assim, tem alguns temas que eu gosto bastante. Eu vi recentemente o do Avengers, o Ultimato. Endgame. Ultimato. Esse. E foi muito legal, assim. Acho que foi o último que eu assisti faz um mês, eu acho. Mas ele é muito legal também. Um dos podcasts, acho que mais famosos e mais bem feitos, que eu gosto bastante também de ouvir, é o Mamilos. Ele não é tanto de entretenimento, eu acho que ele me faz pensar bastante. Ele traz muitos temas polêmicos, por isso o nome Mamilos. Então o último agora, por exemplo, chama Vaza Jato, que ele fala do vazamento de mensagens do Moro. Esse eu não ouvi ainda, mas tem um especialmente que eu gostei pra caramba, que é um falando de LGBTs, assim, do que é família. Então foi muito legal porque eles trouxeram um pastor e trouxeram pessoas LGBTs e elas tratam, são duas mulheres que conduzem, elas conduzem de uma forma muito jornalista e que você percebe que às vezes ela tem uma opinião, mas não é isso que influencia a conversa. Ela é muito de escutar os dois lados, de não apontar o dedo, então é muito legal, assim. Teve um outro que foi sobre
o que é abuso, né? Se não é não, essa parte assim. E você vê que nada é muito óbvio, assim, então elas têm uma discussão muito legal, assim, de verdade é um podcast que não é de tanto, eu preciso estar no momento mais de parar pra pensar, pra ouvir, porque eu acho que ele me faz refletir muito, mas é aquele negócio, ele me ajuda muito com conteúdos diversos, assim, de referências mesmo, que eu uso muito no meu trabalho, uso muito na minha vida, então eu acho que é um podcast que entrega muito. Dentro dessa pegada também de um podcast mais inteligente, tem um podcast que chama O Podcast, que é bem novo, que ele é do Paulo Cuenca e da Dani Nossi. A Dani Nossi tem o maior canal de confeitaria aqui no YouTube e tal. E eles falam muito de criação de conteúdo, do mundo de criação de conteúdo. Só que mesmo, eu tenho meu canal aqui, mas minha principal atividade não é essa, né? Quando a gente conversa e tal, eu trabalho numa empresa e tal, mas mesmo assim, muito do conteúdo que tá lá eu consigo usar na empresa. Porque querendo ou não, quando você fala de criação de conteúdo, você fala de como você se comunica com as pessoas, né? Como você entrega para as pessoas. E eu uso muito o conhecimento que eu escuto de lá dentro do meu dia a dia. Esse especificamente, ele só tá no SoundCloud. Se você procurar lá no SoundCloud, tá o podcast. Pra quem não sabe, SoundCloud é um outro aplicativo, tipo Spotify, né? Você consegue baixar ou você consegue usar no computador também. E esse sai 2 vezes por semana, são podcasts um pouquinho mais curtos. Eles têm o quê? Tipo uns 20 minutos, ele é bem curtinho. Só que ele sai de segunda-feira e de sexta-feira, então vale bem a pena conferir. Eu esqueci de falar, mas o Mamilos, ele também sai toda sexta. Eu acho que ele tá em quase todas as plataformas, eu escuto ele no Spotify também. Tem um outro podcast que eu realmente recomendo você escutar, que é o Poupecast, que é da Natália Arcuri, que é a que faz o canal Me Poupe, que fala de finanças pessoais. Ela pegou alguns áudios acho que dos vídeos dela mesmo, porque pelo menos os que eu escutei lá no Spotify, o conteúdo é muito parecido com alguns vídeos que eu já tinha assistido. Então assim, se você não tem paciência, não tem tempo de ouvir lá os vídeos do YouTube, vale a pena migrar para essa parte mais de podcast. Vale bem a pena, assim, porque eu acho que você só percebe que você não sabe nada de finanças pessoais quando alguém vai lá e te explica o que é. Pra mim, pelo menos, foi assim. Foi muito legal ter escutado ela. Tipo, você só perde dinheiro com a poupança. Se você investir no Tesouro Direto, que é uma aplicação super fácil também de fazer, você faz o dinheiro render mais. Então, assim, esse é o tipo de coisa que pra mim era grego antes de eu conhecer a Natália Arcuri, antes de conhecer o conteúdo dela. Na verdade, eu escuto muito mais no YouTube. Então, assim, vale muito a pena. Vocês vão ver que ela tem uma linguagem super simples. Ela explica o beabá. Se você quiser fazer seu dinheiro render mais, vale muito a pena. Pelo que eu vi lá no Spotify, não tem como um ritmo muito de postagens não, mas já tem vários posts lá, que também é um podcast relativamente novo. Agora, saindo um pouco desse mundo de trabalho, de dinheiro, não é exatamente um podcast, é um programa semanal, que eu chamaria de podcast, na verdade, que é de horóscopo. Então, se você não gosta de horóscopo, me perdoa, mas eu gosto. Que é a Titi Vidal. O podcast dela tem no Spotify também, só que pra você ver a previsão semanal do seu signo, tem que ser lá na Deezer. Deezer é um outro aplicativo que você tem, que é parecido com o Spotify. Que aí você consegue lá ouvir a sua previsão semanal do seu signo, da semana como um todo e do seu ascendente. Eu adoro. Assim, pra mim, de astrólogos, assim, é um dos que eu mais gosto e eu escuto bastante. Só pra recapitular, todos esses aplicativos que eu falei, eles têm a versão grátis. Então, assim, você precisa lá instalar, ou você pode ver no seu computador, mas não necessariamente você precisa pagar por eles. Então, é uma forma de você ter um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de repertório grátis. E aproveitando melhor o seu tempo até o seu trabalho. No lugar de escutar música ou de fazer alguma outra coisa, você pode escutar um podcast. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem algum podcast que vocês gostariam de me indicar, agradeceria super. Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Até mais. Tchau!